Glória a Jesus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui com a trombeta de Deus no ar. Aleluia. Eu sou o pastor Maurício e esta noite nós queremos trazer uma mensagem, aleluias, intitulada A Fuga. Glórias a Deus. Mas nós já queremos também deixar aqui, aleluias, que o que nós temos para trazer aqui esta noite é sem máscara e sem maquiagem. A palavra de Deus como ela é. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos estar fazendo uma oração a todos os que nos ouvem, aos nossos participantes, aleluia, os que nos assistem. Nós vamos estar fazendo uma oração para abençoar sua casa, abençoar o seu lar, sua vida, aleluias, e que Deus venha trabalhar no coração dos nossos ouvintes, amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos esta noite, ó Deus, aleluia, te dar graça, louvar o teu santo nome, te agradecer pela tua muita misericórdia, agradecer, Senhor meu Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pelo ar que nós respiramos, agradecer, Senhor meu Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus querido, visita nos lares, visita nas famílias, visita, Senhor meu Deus, todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão atentos à tua palavra, aleluias, meu Deus, nos inspira, meu Deus, a falar segundo a tua vontade. Fala conosco e fala, meu Deus, com aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos assistem, com os nossos participantes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na nossa curta oração, nós oramos e estamos certa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez no ar, a trombeta de Deus no ar, como todos estão vendo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra de Deus venha esta noite falar ao seu coração, que Deus possa estar abençoando, acrescentando, alargando suas fronteiras. Assim nós, aleluias, clamamos e pedimos ao nosso Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha estar conosco, venha estar com a sua vida, venha estar no seu lar. Esta noite nós queremos estar dirigindo uma palavra de bênção, e não somente de bênção e de vitória, mas também vai falar ao seu coração, vai te corrigir, vai te exortar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também vai falar conosco também. Nós falamos, e a palavra de Deus primeiramente fala conosco, fala com nossas vidas. Nós não temos a pretensão de dizer que a palavra de Deus é só para você, ela é para nós também. Ela nos ensina, nos corrige, nos exorta, assim nos diz a própria palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar lendo um versículo citado no profeta Jonas, um dos profetas menores. Glórias a Deus. E nós temos ainda aqui, Amós, um profeta menor. Temos Obadias, que é um profeta aqui que tem simplesmente 21 versículos. É somente um capítulo, provavelmente uma carta. Aleluia. Mas que muito curto. Então eles são os profetas menores. E nesse livro de Jonas, aleluia, nós vamos estar expressando, falando, glória a Jesus, da atitude do profeta Jonas. O título do capítulo 1 diz a vocação de Jonas. Então é um profeta vocacionado por Deus, aleluias, a sua fuga e o seu castigo. Mas eu quero estar direcionando, trazendo para a atualidade, para os nossos dias, a situação de Jonas, que eu acredito que ocorra na vida de muitos. E Jonas, eu acho tão interessante, porque a palavra de Deus no profeta Jonas inicia-se dizendo: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de
filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade. Então ele é um vocacionado. A palavra de Deus veio para ele. Deus o está chamando. Deus tem um trabalho para Jonas. E Jonas, ele tem um pensamento, ele tem umas atitudes que não difere de alguns dos dias de hoje, da nossa atualidade. De alguns, não somente de alguns, vamos dizer, porque não de muitos, da nossa atualidade. Eu acho, antes de ler o versículo que nos diz respeito, eu acho tão interessante, porque nós vemos, nos dias de hoje, nós vemos assim, ficou até muito comum, a pessoa vai trazer uma palavra, e ela já se intitula profeta. Eu sou um profeta. E se eu não for profeta, ou se não for Deus que está falando comigo, ou se Deus não estiver me revelando, então eu não sou profeta. Mas ele logo está comum nos dias de hoje, logo de início, as pessoas dizerem assim: eu sou profeta. E eu creio que isso dali é uma afirmativa muito pesada para quem de início já diz esse tipo de coisa. Mas vamos estar lendo, aleluias, a parte A do versículo do capítulo 1 do profeta Jonas, que nos diz aqui, capítulo 1, versículo 3, que nos diz: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Eu quero estar lendo somente esse trecho. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Nós vamos estar mencionando alguns outros versículos, aleluia, na sequência, para nós entendermos melhor o que Deus está nos mostrando, ou o que nós podemos. Tem situação, deixe-me dizer assim, que há situação na palavra de Deus que Deus não nos precisa revelar. Vocês sabem que depois que um pai transmitiu a educação para o filho não precisa ir lá perguntar para o pai dele: meu pai, eu preciso fazer isso? É desse jeito que se faça? Por quê? Porque o pai já instruiu o filho. O Senhor Jesus, dentro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele diz assim: eu faço tudo que o meu pai me ensinou. Então, ele não precisa recorrer novamente ao pai e perguntar ao pai: isso que o Senhor me ensinou, é isso que eu devo fazer? Não, porque ele já recebeu uma doutrina, ele já recebeu um ensinamento daquilo que ele deveria fazer. Por exemplo, Jesus sabia, o pai o ensinou, mostrou para ele, indicou para ele, orientou ele o que ele iria vir fazer no meio da humanidade. O que Jesus iria vir fazer no meio da humanidade. Então eu particularmente acredito, e acredito que muitos também vão crer dessa maneira, que Jesus não precisaria ir lá perguntar ao pai: o que eu devo fazer? Por quê? Porque a doutrina foi passada, já foi lhe ensinado. Então ele diz: eu faço conforme meu pai me ensinou. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu digo assim, que dentro da palavra de Deus, nós não precisamos, depois que eu recebi uma doutrina, depois que eu fui doutrinado, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu passei pelas águas, depois que eu passei a estudar a Bíblia, eu não preciso perguntar para ninguém se o que eu devo fazer o certo ou devo fazer o errado. Eu sei que o que eu devo fazer é o certo e o que eu não devo fazer é o errado. Porque eu já fui doutrinado, já fui disciplinado para isso dali, para não estar fazendo aquilo que é errado. Eu sei que o que é errado a não fazer, vai me aparecer coisa errada para fazer, vai aparecer oferta errada para que eu venha para querer me enganar, mas eu fui educado a isso. Nós temos um exemplo na Bíblia, glória a Jesus, eu não vou citar versículo para dizer isso,
Quando Jesus passa pelo batismo nas águas e ele é transportado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus, ele já é orientado por Deus, como eu já vim dizendo. Então ele já é orientado, o Filho já é orientado pelo Pai, né? Jesus também, ou conhecido como Filho do Homem, ele mesmo também se intitula dessa forma. Então, ele não precisa, após a ordenança, ou a tentação, vamos dizer assim, que Satanás vem tentar ele, por exemplo, transforma essas pedras em pães. Ele não precisa ir lá perguntar para Deus ou para o Pai o que ele deve fazer diante de uma pergunta dessa. Ele já sabe, ele já é orientado por Deus. Então ele vai dar as respostas cabíveis ao adversário. E tem muitas pessoas que já são, de um modo geral, eu quero estar citando, para aqueles que já são da igreja. E você que não é da igreja, que está nos ouvindo, essa palavra ela serve para você também. Porque a palavra de Deus, ela tanto serve para o crente e para o não crente. Apenas há uma diferença, que o crente tem a tendência, ou pelo menos ele vai lutar, para poder então obedecer aquilo que a Escritura diz. Já o não crente, vamos dizer assim também, ou os gentios, ou aquele que vive no mundo, ou aquele que não aceitou a Cristo como Salvador, ele provavelmente ele não vai dar ouvido, mas serve para ele, porque fazer o bem serve para ele. Então, o que é que Deus está falando aqui para Jonas? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, Jonas, levanta-te. Eu vou dizer uma coisa para você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, a hora que você estiver aí assistindo, não importa, é a hora que você estiver assistindo. Eu vou lhe dizer, e Jonas se levantou, porque Deus falou: levanta-te. Então, esta palavra para você, aleluia, você tem muitos e muitos e muitos mesmo, que recebeu uma palavra da parte de Deus, aleluia. Uma das primeiras palavras que eu, como servo de Deus, posso ter recebido da parte de Deus, é que quando alguém veio pregar a palavra de Deus para mim a primeira vez, me disseram assim: aceita Jesus, Deus tem uma obra na sua vida. Lógico que eu não entendia essas coisas, mas Deus então ali através de alguém já está falando comigo. Com o tempo eu vou caminhando, vou andando. Bom, passei pelas águas, fui ungido a cooperador, fui ungido a diácono, a presbítero e hoje o pastorado. Bom, então nós recebemos o quê? Um chamado da parte de Deus para fazer o quê? A minha vontade? Para fazer o que eu quero? Para fazer o que bate na minha cacholeta, na minha massa cinzenta? Ou você na sua? Não. Jonas está recebendo uma palavra, da parte de Deus Pai. Ele não está recebendo uma palavra aí do mundo. Ele não está recebendo uma palavra de quem quer dizer o que quer para ele, não. Ele está recebendo uma palavra, de Deus. E o que eu estou dizendo aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jonas está tratando de um profeta, não que ele seja rebelde, mas que no momento, apesar dele ouvir a voz de Deus, é diferente de obedecer a voz de Deus. Apesar dele ouvir a voz de Deus, ele tem os próprios pensamentos dele em relação àquilo que Deus lhe está ordenando. Vamos ver uma diferença aí de Jonas e Abrão. Deus diz para Abrão: Abrão, sai da casa, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe tenho aparelhado, que eu lhe tenho preparado. Vai para lá. O que Abraão fez?
Abraão não tinha o próprio pensamento dele. Abraão, ele tinha uma coisa, ele de imediato, ele creu na palavra. Ele creu nessa palavra, naquilo que estava falando com ele. Ele já chegou, já certamente foi lá, conversou com a família, conversou com o pai, com a mãe, já pegou a trouxa dele, ó, mudou o rumo. Fazendo o quê? Obedecendo uma voz que falou ao seu ouvido ou ao seu coração. Já falou com ele. Então, qual que é a diferença de Jonas para Abraão? Abraão, que vai ser mudado o nome depois para Abraão. Bom, a diferença é que Abraão, ou Abrão, ele não está discutindo com Deus. Olha a diferença de Abrão com Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés fala: quem é, Senhor? Não é isto? Com Abrão não houve essa questão: quem é? Quem é tu? Quem é que está falando comigo? Olha a diferença de Abraão com Saulo. Quando Saulo caiu lá no caminho de Damasco. Será que houve alguma diferença? Também não houve, porque Saulo caiu e já perguntou: quem é, Senhor? Jesus se identifica e ele vai dizer: Senhor, eu não sabia. Eu não sabia. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É de imediato. Aquele que é chamado por Deus, aleluia, o que é chamado por Deus não discute com Deus. Não vai discutir com Deus, não vai brigar com Deus, não vai ficar se perguntando: será que é, será que não é, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tenho que falar com meu pai, tenho que falar com a minha mãe, tenho que despedir do meu irmão, da minha família, tem que arrumar roupa, tem que ter dinheiro, tem que isso, tem que aquilo. Não, a pessoa aceitou aquilo que Deus falou com ele. Não há discussão, não há uma briga do servo para com o seu Senhor. Não tem essa discussão, não tem esse negócio, não tem. Vamos ver uma diferença aí entre Abrão, Saulo, e vamos ver então quando Deus chama Isaías, por exemplo, o profeta Isaías. Isaías é um profeta durão. Ele obedece aquilo que Deus fala, mas de princípio, ele não quis. Ele não quis, ele vai dizer: não, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele está fazendo? Ele não está obedecendo. Não é o caso de Abraão, ou de Abrão e Saulo. Não tem essa discussão, não tem esse bate-boca, como um filho desobediente que quando o pai fala com ele: meu filho, vai e faça tal coisa, e o filho fala: depois eu faço, eu não vou, ou eu não quero, ou só se me pagar, essas coisas todas. Não, não é isso daí não. Jonas, ele tem o seu próprio pensamento. Aí você pode estar falando: o que esse pastor está falando? Eu vou lhe dizer do que eu estou lhe falando. Eu estou lhe falando de pessoas que ungem a si mesmo. Eu estou falando de pessoas, aleluias, que se intitulam aquilo que não é. Eu mencionei no programa passado, na programação passada, aqueles que se intitulam bispo e apóstolo, que sai se intitulando aquilo que quer, aquilo que bate no seu coração. A palavra de Deus diz assim, aleluia: engana-se a si próprio aquele que pensa ser alguma coisa e não é. Engana-se a si próprio. A pessoa está enganado, vive enganado. Então, o que é que Jonas tem no coração dele? De não ir para onde Deus o direcionou. Deus direcionou ele para Nínive. Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Para onde que Jonas vai? Para Tarsis. Aí, o que vai acontecer com Jonas? Agora Jonas, ele tem que profetizar para dentro de um marinheiro, para dentro de um navio, onde tem uns marinheiros lá, que está passando apertado, por causa dele. Eu quero dizer uma coisa outra para você. Você que ouve voz de pastores, que estão vestidos de pastores, mas atrás da sua capa está um lobo devorador. O apóstolo Paulo disse assim: após a minha partida, será introduzido no meio de vós lobos devoradores que dispersarão o rebanho. São lobos devoradores, dispersam o rebanho, aparta o rebanho, divide o rebanho. Pastores que saem da igreja, ele julga que ele é melhor do que o pastor dele, ele julga que a doutrina que o pastor está pregando, muitas vezes está errada. Daí ele fala assim: eu vou abrir um ministério.
são lobos devoradores que dispersam o rebanho. O apóstolo Paulo menciona nisso. O apóstolo Pedro vai dizer assim: muitos torcem as escrituras igualmente para o seu bel prazer. Aí então Jonas agora está dentro de um navio, aleluia, na qual os marinheiros que estão ali dentro estão temerosos, estão se questionando o que está acontecendo. Por que o mar subiu? Por que as águas estão nervosas? Por que as águas estão agitadas? O que foi que aconteceu? E eles querem lançar sorte. Bom, o versículo 3 diz: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Esses pastores que tem nos dias de hoje, pastor que vende a igreja para poder ficar com dinheiro, para poder ir embora. Pastores que se unem com uma membro, larga da sua esposa e abandona a igreja. Pastores que se intitulam pastores, profetas que se intitulam profetas. Hoje está comum, ele disse: eu sou profeta de Deus. Estudam, fazem dicção, aprendem a expressar, aprendem até mesmo a Bíblia, aprendem como pronunciar as palavras, fazem uma interlocução tremenda. E muitos caem nessa rede, muitos caem. Então, Jonas, ele tem dentro do coração dele: eu não vou. E entra dentro do navio e vai para Tarsis. E ele vai se ver em uma grande confusão, dentro de uma grande confusão. Aí, nós vemos então, glória a Jesus, no capítulo 3, no versículo de número 5, aleluias. Eu vou ler o 4 e o 5, que nos diz aqui: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Porque passou por um aperto, passou por uma luta, passou porque lá vem a mão de Deus. Você que está pregando na atualidade, você que está dizendo ser algo, você que diz que é isso, que é aquilo outro, você que é pastor, que é presbítero, você que é um diácono, você que é um cooperador, um obreiro na casa do Senhor, você recebeu uma incumbência da parte de Deus, aleluias, fazer a obra do Senhor com veracidade, com verdade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 5 diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Veja o que está indicando a palavra. É que quando há obediência, tem-se a tendência de Deus operar e acontecer o que se deve acontecer. Quando não, é o contrário. Nós já temos uma grande luta de levar um evangelho, de levar a palavra de Deus, e tem muitos que eles são lentos, eles demoram para entender, para compreender do que se está sendo falado. E quando ele põe na cabeça: opa, eu preciso servir a Deus de verdade, preciso dar atenção para aquilo que me foi falado, muitas vezes até passou o tempo. E glória a Jesus. Nós vemos no profeta Naum, que também é um profeta menor, no capítulo 3, nós vemos os delitos de Nínive. Por que Deus quis enviar Jonas naqueles dias dentro de Nínive? Porque Nínive era terrível. Nínive era terrível. O versículo 5 nos diz:
Glória a Jesus. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. Glória a Jesus. Aleluia. Bom, mas vamos ver aqui, em Naum capítulo 3, aleluia, capítulo 3, versículo 3, que nos diz, olha, o cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos e tropeçarão nos seus corpos. Por quê? Versículo 4. Por que está escrito? Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. O que é que praticava Nínive? Praticava essas coisas que eu acabei de ler no versículo aqui. Por causa da multidão dos seus pecados. Bom, glória a Jesus. O que é que tem a ver Naum com Jonas? É porque Deus espera ainda um século, 100 anos depois, Deus vai dar o castigo a Nínive. Por quê? Porque não obedeceu, não ouviu, não permaneceu. De início, eles até ouviram, fizeram jejum, pano de saco, os animais não comeram, as crianças não se alimentaram. O rei orou, falou com o povo e disse, vamos fazer tal coisa, quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. E assim Deus ouviu. Mas Jonas, ele está contraditório, ele está querendo que na verdade Deus destrua a cidade. E não é isso que Deus quer fazer. Parece que Deus está mais tratando com Jonas do que com a cidade. Porque Jonas, ele não está como um profeta que é um profeta menor, aleluia, por causa do livro que é menor, ele é um profeta, é um grande de um profeta, mas tem uma coisa, naquele momento, ele não quer fazer como Deus quer que seja feito, ele não quer, ele tem na mente dele, eu vou para Tarsis, mas não vou fazer, porque eu sei que Deus vai perdoar esse povo. Deus senta embaixo de uma boboreira que Deus fez crescer, fez sombra nele. E Deus mandou um bicho, matou a boboreira, acabou com ela. Jonas se lamentou diante de Deus por que aquilo aconteceu. E Deus vai dizer, Jonas, é certo você se enfadar com esta situação? A boboreira você não plantou, você não regou, você não fez nada por ela. E agora você prefere que Nínive seja subvertida? Mais de 150 mil homens que não conseguem discernir um palmo diante do nariz, não conseguem discernir o que é certo e o que é errado, e ele está preferindo que Nínive seja subvertida e que Deus tivesse misericórdia era de uma boboreira. E Deus mandou um vento oriental, aleluia, e feriu Jonas na cabeça, um sol quente, feriu na cabeça e ele desmaiou. E ele vai desmaiar. E ele depois ele vai entender a situação. Então, por causa da multidão dos pecados, glória a Jesus. Deixe-me eu andar aqui, louvado seja Deus, em Mateus, capítulo 26 de Mateus, versículo de número 70, aleluia. Jesus está falando com o apóstolo Pedro. Veja, Jonas está desobediente, ele não quer ouvir aquilo que Deus está mandando ele fazer. E aqui nós lemos em Mateus capítulo 26, versículo 70, aleluia, que nos diz, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, glória a Jesus. Mas ele negou
diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Jesus havia falado com Pedro um pouquinho antes, glória a Jesus, dizendo que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse, não é? E ele negou as 3 vezes, ele nega as 3 vezes, foge, se afasta, foge de diante dos discípulos. Jesus não tinha chamado Pedro para uma grande obra, mas ele fugiu. É uma pessoa que está também, eu não vou dizer que Pedro está rebelde, ele apenas não está compreendendo a situação e não percebe que aquilo que Jesus está dizendo para ele vai se cumprir na vida dele, e ele vai chorar amargamente. Ele vai chorar. Jonas chegou à conclusão com os marinheiros e disse: lançai-me ao mar e isso daí cessará. Agora, Jesus está, glórias a Deus, perante o Sinédrio. Jesus está conversando com Pedro e dizendo para ele que ele vai negar. Ele disse que não vai, e agora é o momento de se cumprir. Mas ele negou a Jesus, ele não consegue fazer aquilo que o céu está pedindo para ele fazer. Deixe-me ver aqui, glórias a Deus, um outro versículo no Evangelho de João, capítulo 21 do Evangelho de João. Se você quiser acompanhar, aleluias. João, capítulo 21, versículo de número 15, que nos diz aqui: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Jesus vai fazer essa questão para ele por 3 vezes. E na terceira ele se entristece com isso. Por quê? Jesus pela 3ª vez perguntou se ele amava. Deus quer saber da nossa vida qual é o amor que nós temos por Deus, pela obra, pela igreja, por Jesus, a nossa vida diante dele. Não que ele não saiba, não é que Jesus não saiba, não é que Deus não saiba. Não pense você que o Espírito Santo não saiba. Eles sabem qual é o meu sentimento em relação à obra, às coisas de Deus, se nós vamos obedecer ou não. Deus sabe, amém? Mas deixa ali agora, eu vou fechar a minha Bíblia. Deixa-me dizer, aleluia, a respeito de toda esta situação, a respeito de tudo o que nos acontece, glória a Jesus. Como eu disse, eu vou dizer outra vez, a respeito da trombeta de Deus no ar, não é uma mensagem que vai fazer as pessoas saírem rindo, não é uma mensagem que vai fazer você sair pulando no Espírito, como muitos fazem. Está um engano terrível nos dias de hoje. Pessoas que saem pulando, saem rolando, dá salto mortal. As moças estão de perna para cima na igreja, estão mostrando suas roupas de baixo. Aleluia. Deus fez um chamado, assim como fez Jonas. Deus fez um chamado a Jonas. Deus fez um chamado, aleluia, a Isaías. Deus fez um chamado a Jeremias. Deus fez um chamado a Moisés. Deus fez um chamado a Arão. Deus fez um chamado a Abraão. Deus fez um chamado, aleluia, santo é o nome do Senhor, a Malaquias. Jesus estava passando e viu Mateus e fez um chamado para Mateus e disse: Mateus, segue-me, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus ficou olhando, conhecido também por Levi, ficou olhando,
perguntou-se talvez a si mesmo: quem é este que me chama? Quem é este que está dizendo: segue-me? Quem que é este? Aleluia! Certamente Deus fez um chamado ainda ali atrás a Josué, Deus fez um chamado a Caleb, Deus fez um chamado a todos ali que se dizem ser profetas. Portanto, você que diz ser profeta, você que diz ser apóstolo, você que diz ser um bispo, preste bem atenção naquilo que eu vou lhe dizer, aleluia, santo é o nome do Senhor. Você que diz tudo isso dali, você se condenou com a própria palavra que saiu da sua boca. Você é como um peixe que morre pela boca. O anzol é lançado, o peixe abre a boca, não sabe no que está indo e é fisgado, é pego. Você acabou de dizer com a sua própria boca: eu sou profeta, eu sou bispo, eu sou apóstolo. A palavra de Deus diz que aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Você se condena com sua própria boca. Eu sou apóstolo, eu sou profeta. Já vi casos do profeta que está ali observando, tem alguém com a página aberta, ele cuidadosamente viu o que está escrito ali e depois profetizou para a pessoa. Ele profetizou, ele teve a ousadia de mentir. E eu não estou mentindo, eu estou lhe falando a verdade, é o que aconteceu. Eu sou profeta, mas para ele cumprir o papel de profeta dele, ele tem que estar informado daquilo que acontece em torno dele, aleluia. Isso se chama clara evidência, está claro e evidente. Fique para você assim, é claro e evidente. Você sabe o que está acontecendo na vida do outro. Você sabe o que está acontecendo na vida da irmã. Você sabe o que ela está passando. Você sabe o que a pessoa está, a luta dele. Aí, no meio de tanta gente, aparece um maluco e ele diz assim: eu sou profeta e Deus vai me usar esta noite, aleluia. E se Deus não me usar, que Deus me mate agora. Eles têm ousadia de dizer isso. Deus não precisa matar o físico, porque Deus ele é longânimo, mas ele mata a espiritualidade. Você morre espiritualmente, porque tudo que você disser, você vai dizer com mentira. É mentira. Nós podemos dizer, qualquer pastor, qualquer pastora, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, aleluia, vai dizer: você é um mentiroso. Você é um mentiroso porque você se informou, tirou informação. Mas pastor, o que é que o Jonas tem a ver com isso? É porque o Jonas não queria obedecer a Deus igual a você. Você não obedece a Deus. Você obedece o sentido do seu coração. Aleluia. Deus disse assim: ai dos profetas que dizem coisas que eu não mandei dizer. Então, ai de você, profeta. Você que está se afirmando profeta. Aleluia. Outro dia eu assisti, estavam dizendo a respeito, uma pessoa estava dizendo a respeito do apóstolo. É porque o apóstolo é o menor, mas ele acaba sendo o maior porque todos se sujeitam a ele. É uma grande mentira. O apóstolo, ele é o, vamos dizer que realmente, porque consta na Bíblia, aos Efésios, ele é o primeiro. Mas as últimas que restou nos dias de hoje são pastores. Cadê os profetas? Cadê os apóstolos? Cadê os bispos? Que unção de bispo que é essa? Bispo, por exemplo, aleluia, o cooperador, o diácono, o presbítero, o pastor, todos são bispos, é todos bispo. E bispo, aleluia, é aquele que vela pela vida das ovelhas e vai prestar conta diante de Deus no dia do juízo. Vai prestar conta com Deus. Por quê? Aleluia. Não é bispo, diz que é bispo, mas não cuidou das ovelhas. Não pregou o que é a verdade. Sabe do que é que Deus chama isso daí lá em Apocalipse? Jesus, sabe do que é que Jesus chama? Presta bem atenção, vou me aproximar aqui de você. Sabe o que é que Jesus disse? Aleluia, em Apocalipse, aleluia, a respeito desses ali, chamou eles de cães. Ficarão de fora os cães. É cão. É um cão vestido de ovelha. É cão. Então nós vemos esses fatos aí
Aí, sou bispo, eu sou apóstolo. Qual é dos apóstolos aí que morreu pela vida de alguém? Pastor, pelo menos, é chamado verdadeiramente para apacentar. Tem igreja aí, aleluia, que diz que Pedro era presbítero. Eu não nego. Mas Jesus ao menos falou para ele assim: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Ora, mas Pedro não era apóstolo de Jesus Cristo? Jesus não disse para ele, o apóstolo Pedro, cuida das minhas ovelhas. Não. Jesus virou para ele e falou assim: tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Chamou ele de pastor. Não foi de apóstolo. Pedro vai morrer de cabeça para baixo, porque era um apóstolo. Outros discípulos, que todo mundo sabe a maneira como eles morreram porque eram apóstolos. Os 70 discípulos que Jesus enviou de 2 em 2, eram apóstolos de Jesus Cristo, e morreram por amor a Cristo. Quem é que está indo fazer a obra de Deus para morrer por amor a Cristo? Quem daqui está dando a vida pela vida do seu irmão? Quem é? Então é mentira. Então nós podemos chamar de mentira esse negócio. Esse é o fato do qual eu estou lhe mencionando a respeito de Jonas. Jonas não queria morrer ali no barco, não. Me joga no mar. Acabou sendo engolido por um peixe. Jonas não queria descansar debaixo da boboreira. Deus foi lá e queimou a boboreira para Jonas sentir o que é. 100 anos depois, a mesma Nínive vai ser subvertida, sendo chamada de pecadora. Cadê o Jonas? Jonas também morreu. Mas eu te garanto, ele não morreu por amor àquelas almas que Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. Então que você entenda bem uma coisa. Aleluia. Você viu maquiagem na palavra de Deus? Será que tem uma maquiagem? Vou lhe dizer uma coisa. Estão maquiando a Bíblia. Estão maquiando a Bíblia. Para amaciar, tiraram a capa preta. Agora ela tem cor de rosa, tem florzinha, tem branca, tem vermelha, páginas douradas, Bíblia de todo tamanho, de toda cor, Bíblia de todo valor. Mas tem uma coisa, muitas delas também foram mexidas, cada qual deram o seu parecer. A Bíblia, ela é a nossa única regra de prática e fé. Não tem mudança. A palavra de Deus diz, o nosso Deus diz, que Ele não muda. Ele diz, eu não mudo. O Senhor Jesus disse, vão passar os céus e a terra, mas a minha palavra, esta, permanecerá. Esta vai permanecer, ela não muda. Ela não vai mudar. Então veja, viu? Profeta, bispo, apóstolo. Veja. Observe, leia a Bíblia, parece que você não lê. A Bíblia, para mim encerrar aqui, a Bíblia diz assim, olha bem, você que não ouviu, quem tem ouvido ouça, você que não viu, aconselho que de mim compre colírio, para que unja os teus olhos e veja. Então, faça isso. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E unja os seus olhos com colírio. Pega azeite. Pastores que mudou a fórmula, fizeram a fórmula, refizeram a fórmula do azeite da unção. Você não sabe ler não? Leia a palavra de Deus, não vou lhe dizer capítulo e versículo não. Eu sei, mas não vou lhe dizer. Leia a Bíblia. Vocês são teólogos. Olha bem aqui nas minhas mãos, ó. Tem anel de teólogo? Tem anel? Indica alguma coisa que eu sou doutorado? Não tem. É isso aqui que eu digo para você, não tem. Para alguém pregar a palavra de Deus com verdade, você não precisa ser doutor, você não tem que ter um anel nos dedos, você não tem que ter um cartucho na sua casa, você não tem que sair dizendo, ó, Deus me levou lá, Deus me levou lá, Deus me levou lá, Deus me levou lá. Não, Deus te levou, sabe aonde? Seus vizinhos nem sabem que você é crente. Muitas vezes é assim, nem sabem que você é crente, quanto mais que você é pastor. Tem vizinho que nem sabe que você vai na igreja.
Tem vizinho que nem sabe que você louva. Tem vizinho que nem sabe de nada disso. Aí você diz, eu sou. E doutorado em quê? Eu quero ver quantos doutores vai entrar no céu. Tadinho do apóstolo Pedro, né? Não fez teologia, não carregou um cartucho, não carregou um anel, nem a Bíblia ele não tinha. Porque a Bíblia, vocês sabem que ano aparece a Bíblia? Não é? Aí, como que Pedro iria se apresentar a Deus sendo meu pai? Morri, não deu tempo de fazer teologia. Não estou contra quem faz, não. Temos que estudar. A Bíblia fala, examinai as escrituras, procura ver nelas o que nelas contém, que é de mim que testificam. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a ti. Você que ouviu a palavra de Deus, glórias a Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha tocar em teu coração. Não leve a mal a palavra. A palavra de Deus é para curar, é para transformar. Crente que está na igreja e não é transformado, é porque ele não teve um encontro com Cristo ainda. Você deve ter um encontro com Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar tua vida, que Deus venha abençoar o teu lar, que Deus venha abençoar tua família, Deus venha abençoar teus filhos, que Deus venha abençoar aí, ó, seu salário, sua vida cotidiana, que Deus venha te abençoar grandemente. É o que Jesus nos ensinou a fazer, para nós abençoar os homens. Aleluia, o ser humano seja abençoado. Senhor Deus e Pai, nós queremos, meu Pai, nos dirigir a Ti. Pedir licença, Senhor meu Deus, para adentrar diante da Tua presença. Pai Santo, para transmitir a oração na qual aqueles que nos ouvem, Senhor, e que ouviram a Tua palavra, seja de bom grado ou de mau grado. Meu Pai, se eles não ficaram contentes, eles que venham discutir com o Senhor, eles que se acheguem a Ti. Senhor meu Deus e Pai, mas eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que nos disse que tudo quanto nós pedimos ao Pai, no nome dEle, nos seria concedido. Mas Ele disse também que nós pedimos e não recebemos, porque nós não sabemos como convém pedir. Senhor meu Deus, que o Senhor nos ensine como convém pedir, Senhor, como nos achegar a Ti, qual é a maneira, qual é o jeito, Senhor meu Deus, que nós devemos nos achegar a Ti, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor. Meu Deus, então no mínimo nós nos humilhamos, nós nos diminuímos, ó Pai, para poder, Senhor meu Deus, falar com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor meu Deus, das famílias, dos filhos, Senhor. Meu Deus, quantos lares que estão sendo desfeitos, quantos lares, meu Deus querido, quantas famílias que estão caminhando para uma igreja, e lá, Senhor, ela é enganada, aleluias, pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos, pelos falsos doutores, pelos falsos pastores, que tem de muito. Senhor meu Deus, abra o entendimento, a razão, o conhecimento da interpretação, para que essas pessoas elas venham compreender como buscar ao Senhor de verdade. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Meu Pai, eu oro aqui, Senhor meu Deus, e clamo, não somente por Uberaba, não somente, meu Deus, por toda a região de Minas Gerais, por esse triângulo mineiro. Senhor meu Deus, eu oro por todo o Brasil, pelos países, Senhor meu Deus, aleluias, pelos estados, pelas cidades, pelos bairros, pelos guetos, favelas, fazendas, chacras, Senhor meu Deus, nas matas onde estão os índios, meu Deus, nos Alpes onde estão, Senhor meu Deus, aqueles que vivem no gelo, Senhor meu Deus, nas vias onde estão os automóveis, meu Deus, nos ares onde estão os aviões, tem gente dentro, meu Pai querido, tem acidente acontecendo, mas que o Senhor possa ter misericórdia, visita dentro dos hospitais, dentro dos asilos, visita, Senhor meu Deus, nas ruas, esses que estão perdidos, que estão nas drogas, que estão na bebida, os viciados, Senhor meu Deus, tem misericórdia, Pai. Sopra o Teu Espírito Santo sobre os quatro cantos deste mundo, meu Senhor, aleluias,
e continua chamando as almas para a tua presença. Meu Deus, países que estão morrendo de fome, que estão morrendo de doença, Senhor meu Deus, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Senhor meu Deus, e tantos outros lugares aí no mundo, meu Deus, que nem mesmo eu conheço, mas que dos altos céus, da onde o Senhor está, do seu trono da graça e de glória, o Senhor assiste todas as coisas, o Senhor sabe. Visita e que o Senhor possa alcançá-los pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos, certo da vitória. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos por aqui esta programação, a trombeta de Deus no ar, que no próximo sábado nós possamos estar aqui novamente, com a graça de Deus, querendo Deus querendo, nós estaremos aqui. Eu sei que Ele quer. Só vai haver um meio de nós não vir, de eu não aparecer aqui, ou mesmo os programadores não estiverem aqui, só se Jesus nos recolher, ou se acontecer o arrebatamento. Fora daí, querendo Deus, quem impedirá? Glória a Jesus, amém? Que Deus possa abençoá-los, em nome do Senhor Jesus.